Colegas, senhores conselheiros, retornamos agora, então, para a segunda parte aqui da sessão das 9 horas do dia 18 de junho de 2020. O próximo item da pauta seria o 151, recorrente Centrais Elétricas de Rondônia. O relator é o conselheiro Lucas, mas esse processo foi retirado de pauta por solicitação do patrono. Então, iremos para o processo seguinte, é o item 152, recorrente Oxiteno S.A. Indústria e Comércio, e eu sou o relator. Então, eu disponibilizei a minuta do voto para vocês. Vou fazer um breve resumo aqui, tá? Para a gente se situar. Nós estamos falando aqui. Deixa eu só. Esse é um processo sui generis, tá? O contribuinte foi para o judiciário para questionar a trava dos 30% da compensação do prejuízo fiscal, base negativa. Então, o mérito disso não está sendo discutido, né? O contribuinte reconhece isso também, não há problema nenhum. Foi feito o lançamento para prevenção de decadência, né? Só que o lançamento foi feito com multa de ofício. Essa multa de ofício já foi exonerada pela DRJ e o valor não implicava recurso de ofício. Então, isso já é definitivo, tá? Sobraram alguns pontos para nós aqui, pequenos pontos, diria eu. Tá? Tem a preliminar de mérito aqui de decadência, né? O contribuinte diz que, por ser um tributo sujeito um tributo sujeito a pagamento antecipado, tal, o lançamento de prorrogação seria sempre aplicável o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, lá a questão dos 5 anos contados a partir da ocorrência do fato gerador. Tá? E é um lançamento, assim, meio, talvez até desnecessário, mas vamos para lá. Então, fizeram o lançamento, o contribuinte alega decadência, tá? Mas ele fala, olha, tem decadência, ele não tem pagamento antecipado, justamente ele usou a compensação de prejuízo para zerar o tributo devido, tá? Então, ele não tem nenhum pagamento, isso é incontroverso, tá? Então, estou dizendo aqui, no caso concreto, não há dúvida que não foram pagos e declarados quaisquer débitos de RPJ. Assim, independentemente da ocorrência de dolo, fraude e simulação, contaria o prazo decadencial aí com base no artigo 173 do CTN. Então, eu falo aqui, até pego parte da DRJ, tratando-se de lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos em 31 de 97. Então, como não tem pagamento antecipado, o lançamento só poderia ter sido feito em 1998 e o primeiro dia do exercício seguinte é 1 de 1 de 99, né? Então, você teria 99, 2000, 2001, 2002, 2003 para fazer o lançamento. O lançamento foi feito em 26 de 2 de 2003. Então, estou rejeitando essa arguição de decadência. Mérito, tá? Então, é o auto de infração, a questão da compensação de prejuízo, isso está sendo levado para o judiciário, o contribuinte já nem contesta esse ponto. O resto das discussões do contribuinte, elas são, digamos assim, colaterais, né? Porque a multa já caiu. O que ele está pedindo aqui era, olha, não pode exigir juros moratórios e sobrestar o julgamento até o trânsito em julgado do processo judicial. Então, eu coloco aqui, primeiro, né, que ele diz que ele podia discutir aqui, podia discutir o que ele está discutindo, questões atinentes ao lançamento, não o mérito dos 30%, né, da trava que ele submeteu ao judiciário.
Sobre a incidência de juros de mora, sobre o crédito tributário não pago, também a súmula CARF número 5 determina que essa exação, ainda que suspensa sua exigibilidade, né, determina essa exação, ainda que suspensa sua exigibilidade, vamos arrumar aqui um pouquinho o texto, né, exceto quando houver depósito do montante integral, o que não é o caso. Então, a súmula 5 diz, são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo o caso de depósito do montante integral. Aqui não houve o caso de depósito, era simplesmente ele tinha conseguido uma decisão favorável, foi momentânea, mas enfim. Então, é devido o juro moratório, tá? Com base na leitura reversa da súmula CARF número 5. Em relação à aplicação da taxa Selic, também é um enunciado de súmula, né? A súmula 4 está dizendo que se aplica a taxa Selic. No que tinha o pedido de sobrestamento do feito até que a decisão judicial tenha transitado em julgado, mais uma vez não lhe assiste razão. A suspensão da exigibilidade do crédito possibilita a discussão sobre os pontos não abarcados pela ação judicial proposta. E eventual encerramento do processo administrativo antes de superada a suspensão de exigibilidade decorrente da ação judicial implicaria tão somente o final da lide administrativa, sem que os débitos em questão pudessem ser alvo de cobrança antes da eventual superação da suspensão de exigibilidade decorrente de decisão judicial. Então, estou querendo dizer, olha, que ele diz, tem que esperar lá o processo finalizar. Não, precisa para cobrança. Enquanto que tiver a decisão favorável no judiciário, você não cobra, mesmo que termine o processo administrativo. Mas não precisaria esperar para a gente fazer o julgamento, terminar o processo judicial, né? Não faz sentido. O último ponto, o contribuinte alega que seria um caso típico de postergação, né? O que ele fala? Olha, quando eu compensei todo o meu lucro do período com prejuízos de períodos anteriores, nos anos seguintes esse cobertor ficou curto. Já que a fiscalização acha que eu só poderia ter compensado 30% do meu lucro, iria me sobrar saldos de prejuízos fiscais que eu poderia utilizar nos anos calendários subsequentes. Tá? Então, ele diz que seria um caso, então, de nulidade do lançamento, deveria cancelar o lançamento, porque a fiscalização deveria ter feito sob a forma de postergação, e não exigindo o tributo naquele ano. Né? Então, eu estou adotando aqui um entendimento de um voto muito interessante. Esse precedente da Câmara Superior é o 9101-004-212. Né? O julgamento foi feito ano passado, acho que a relatora é a conselheira Edeli. Então, ela discorre sobre a súmula CARF 36. Então, ela diz lá que todos os precedentes que formaram essa súmula, eles tratavam de casos aqui, né, porque a súmula 36, ela fala da possibilidade de ocorrência de postergação no caso da compensação de prejuízos. E o que acontece com os precedentes? Todos esses precedentes, então são listados inúmeros aqui, eles vão tratar de hipóteses em que não foi feito no lançamento a postergação e no julgamento, quando o contribuinte trouxe as provas aos autos, se determinou que fosse feito o cálculo da postergação em sede de cumprimento da decisão. Então, diz assim, o fato de não ter feito o lançamento levando em consideração a postergação não é um caso de anular o lançamento. Isso pode ser determinado em sede de julgamento que a unidade de origem a fazer a cobrança proceda ao cálculo da postergação. E mais do que isso, né, em todos esses precedentes aí, a regra era o seguinte, que o contribuinte trouxesse a prova, ou ao menos um indício forte de prova, que tem um dos casos que é de uma resolução, que o contribuinte traz algumas provas
mas que se entendeu não suficiente e pediram para a unidade de origem comprovar se tinha ou não a postergação. Mas sempre depende do contribuinte trazer prova. E nesse caso, no nosso processo em particular, o contribuinte simplesmente não traz nada de prova. Ele fala, esse é um caso de postergação, mas ele nem indica que nos anos subsequentes, por exemplo, ele teve lucro real positivo e teve recolhimento de imposto, então, nos outros anos, que ele poderia ter deixado de recolher em caso de postergação. Então, eu coloco assim, conforme se observa, nesse julgado, a primeira turma da Câmara Superior firmou o entendimento de que, ainda que a autoridade fiscal não considere os efeitos da postergação no lançamento, caso o contribuinte instrua seus recursos com a prova de sua ocorrência, a exigência pode ser reformada, não para cancelar o lançamento, mas sim para reduzir os valores de RPJ, CSLL recolhidos de forma postergada. No caso concreto, contudo, o contribuinte limitou-se a argumentar sobre a ocorrência de postergação, sem, repetir o conteúdo aqui, né? Sem, entretanto, né, trazer aos autos qualquer prova de sua ocorrência. Ou seja, hipótese em que diversos precedentes que devem ser edição da súmula CARF número 36 negaram provimento ao apelo dos contribuintes. Por essa razão, não há que se falar em postergação no lançamento hora e exame. Ele ficou no plano do argumento só mesmo. Tá? Então, eu estou rejeitando a arguição de decadência e, no mérito, negando o provimento ao recurso voluntário. Então, em resumo, ele contesta a Selic, ele pede que o processo fosse, aguardasse o trânsito em julgado do processo judicial para julgar o processo administrativo e fala para cancelar em razão de postergação e não traz nenhuma prova sobre a existência efetiva de postergação. Debate, senhores. Me pareceu bem tranquilo, para mim tô... Entenderam, né? A respeito da decadência, particularmente, não há confissão de dívida, porque ele zerou o tributo devido com prejuízos fiscais, tá? Então, ele zerou a base de cálculo, não recolheu, não declarou nenhum débito. Então, portanto, referente a 1997, o lançamento poderia ser feito em 98, o primeiro dia do exercício seguinte, em 99. E até o final de 2003, o lançamento foi feito ali em fevereiro de 2003. Então, estou rejeitando a arguição de decadência e negando provimento nos demais pontos. Eu fiquei refletindo aqui, Fernando, essa questão da postergação, porque realmente é um bom argumento, né? Se ele tivesse trazido prova... Não tenho nenhuma dúvida, viu, Bianca? Se ele tivesse trazido prova, a gente poderia discutir se anula ou não. Eu estou só trazendo aquele acórdão que eu achei interessante, que analisa os precedentes que deram causa à edição da súmula. Mas nesse nosso caso, ele não trouxe uma folha, nem assim para dizer, tá aqui, eu tive tanto de lucro nos anos subsequentes, recolhi tanto de imposto de renda, nem para trazer a dúvida para a gente. Eventualmente a gente poderia converter em diligência para confirmar. Tal. Eu fiquei pensando se valia a pena converter em diligência para ele comprovar, mas realmente a esse ponto do processo, né, já... É porque ele não trouxe nem início de prova, né, como o Roberto argumentou lá, nem algo que eu pudesse dizer, não é uma hipótese, ele trouxe uma informação aqui que já aponta com certo grau de certeza que pode ter tido postergação, ele não trouxe. Por isso que eu estou negando o provimento em relação a esse ponto. Tá. Eu já julguei processos, eu acho que eu até comecei a julgar na outra turma e a gente terminou na nossa turma aqui, na minha mudança de colegiado, que, como ele tinha trazido DIPJs de períodos posteriores, a gente só baixou em diligência para ver se a DIPJ não teria sido retificada, alguma coisa nesse sentido, foi para a diligência falou, olha, está tudo certo, é isso mesmo, ele recolheu o tributo nos anos posteriores, e aí a gente mandou calcular a postergação no lançamento. Mas nesse caso, o contribuinte não deu nem o pontapé inicial, que não seja só argumentar que poderia ter acontecido a postergação, tá? Senão eu converteria em diligência certamente. Beleza.
Eu Senhores, alguma concordo aí dúvida? essa questão. Não, eu queria só dizer que eu corroboro aí da posição da Bianca, do Fernando, se a gente tivesse até um início de prova, né, não seria um caso jamais de nulidade, mas não somente de ajustar o lançamento para fazer refletir os efeitos aí da postergação, mas teria que ter um início, uma tabelinha que ele mostrasse, ainda que ele não tivesse, sei lá, trazido as DIPJ, mas ele tivesse colocado uma tabelinha dizendo, olha, eu tive lucro, eu paguei tanto, enfim, mas realmente ele não, parece aquela coisa do argumento no vazio, assim. Ficou no plano de uma possibilidade, né? Na verdade, se a gente for ler o recurso dele, ele diz assim, olha, como pode ser o caso de postergação, assim, teria que ser feito o lançamento com postergação. Teria que ser feito se fosse o caso, né? Mas como ele não traz prova, isso não dá para avançar, não. Senhores, alguma dúvida? Alguma divergência? Então, Acompanhe o relator. Okay. Ficou muito claro. Acompanhe o relator. Perfeito, acompanhe. Okay. Acompanhe também o relator. Obrigado. Então, por unanimidade de votos, a gente está rejeitando a arguição de decadência e, no mérito, negando o provimento ao recurso do item 152 da pauta, tá? Na sequência, a conselheira Bianca que vai relatar. Até que, enfim, né, a conselheira Bianca colocou vários processos na pauta, ou eles já não tinham valor para ser julgados em sessão virtual, ou os contribuintes pediram retirada de pauta, né? Até a Procuradoria pediu. Até a Procuradoria pediu o processo da Bianca, mas sobraram, e ela me comentou que é esse, né, Bianca? Ela disse que tem o 153, que é o Banco do Estado de Sergipe, o recorrente, e tem mais um processo que é o 173, 173 e 153. Um se refere ao IRPJ, o outro se refere à CSLL. Então, nós vamos julgar conjunto, né? Já que eles estão no mesmo dia, não tem problema a gente antecipar o processo da tarde para agora de manhã. E a Bianca me disse que para a gente acompanhar melhor, eles são muito parecidos, mas o 173 é mais completo. Ele tem alguns detalhes a mais que a gente julgando aqui, está julgado o 153 também. Então, nós vamos julgar agora, em conjunto, os itens 173 e 153 da pauta, cujo recorrente é Banco do Estado de Sergipe. Então, passo a palavra para a conselheira Bianca. Obrigada, Fernando. Bom dia aos colegas. Eu vou pedir para vocês, por favor, começarem pelo arquivo do processo 173, que ele é um pouquinho mais completo, como o Fernando havia adiantado, e eu acho que vai ficar mais fácil para a gente julgar os 53 depois. Como normalmente eu costumo fazer, eu fiz um resumo do relatório no início do voto. Então, vou pedir para os conselheiros irem à página 4, que eu já começo aqui dos fatos, relatando o que é mais importante para o caso. Trata-se, então, de um pedido de compensação de créditos decorrentes de pagamentos indevidos a títulos de estimativa dos meses de agosto e dezembro e ao ajuste anual de 1999. Com débitos de outubro e novembro de 99 e março, junho e setembro de 2000. Eu reproduzi no início do voto uma tabelinha em que é possível ver as decompes, o período de apuração do crédito, o valor do crédito original, o tributo que eles pretenderam compensar e o valor do débito referente a esses tributos que seriam compensados. Então, aqui fica bem claro. Esse processo, é importante mencionar, que ele foi gerado eletronicamente pelo sistema para acompanhamento e análise de uma determinada DECOMP final 8360. E como também tinham diversas DECOMPs relacionadas ao mesmo ano calendário 1999, houve a juntada por anexação de diversos processos que se tratam desse mesmo processo de compensação desse ano. Cabe assinalar ainda que foram afastadas as duas declarações de compensação, estão os números aí, por conta de ter estado configurada a inexistência dos débitos relacionados. Então, duas dessas DECOMPs foram afastadas relacionadas aos meses de junho e setembro de 2000. Então, esclarecidas essas questões iniciais, o despacho decisório decidiu pelo reconhecimento parcial do crédito pleiteado.
Então, tem aqui uma nova tabelinha, já relacionado ao que ficou para análise no despacho decisório, e o que foi a última coluna é relativa ao crédito, então, que foi reconhecido em despacho decisório. Foi um despacho parcial, então. A decisão de primeira instância, ela manteve o crédito tributário reconhecido pelo despacho decisório. Após a apresentação do recurso voluntário, a recorrente atravessou ainda uma petição solicitando desistência parcial de valores de débito relativos ao mês de março. Então, enfim, tem mais aí alguns pontos que foram já decididos no processo. Então, em relação à delimitação da lide, ficou somente para a gente avaliar os créditos relacionados ao mês de agosto, outubro e novembro de 1999, e eu coloquei aqui os valores para ficar mais claro que são valores remanescentes do que já havia sido decidido acima. Uma preliminar importante que eu acho bacana a gente já julgar refere-se a uma questão de um processo judicial. Na página, eu já coloquei aqui a referência da página do processo eletrônico, 355, tem uma medida liminar que foi expedida no mandado de segurança, em 2008, em que o juiz da Vara Federal, da Seção Judiciária do Estado de Sergipe, determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. Então, tem aqui, eu colei aqui um trecho da decisão mencionada, da liminar, em que ele deferiu a liminar, né, estabelecendo, então, a suspensão. Essa liminar, foi com base nessa liminar que a decisão de primeira instância entendeu que a turma não poderia apreciar a matéria, como se houvesse tido uma concomitância pelo contribuinte. No entanto, sabe-se que, nos termos da súmula 1 do CARF, a concomitância, que importa a renúncia à instância administrativa, ela somente se dá quando há propositura de ação judicial pelo mesmo sujeito passivo e com o mesmo objeto do processo administrativo. No entanto, em sede de recurso voluntário, a recorrente esclareceu que, considerando que o despacho decisório proferido, né, determinou a apresentação de manifestação de inconformidade pelo recorrente, que ela não suspenderia a exigibilidade do crédito, ela se disse, então, obrigada a impetrar esse mandado de segurança, visando o cancelamento da indevida cobrança. Ela alega também que a discussão judicial não pretendia discutir as compensações declaradas e nem os supostos débitos, mas apenas garantir a obediência por parte da DRF à legislação e suspensão da exigibilidade pela apresentação tempestiva da manifestação de inconformidade. Ela reforça que em momento algum optou pela discussão judicial acerca da cobrança indevida desses créditos, mas visou apenas, então, a suspensão de exigibilidade. No caso, no entanto, quando eu analisei os autos, não há clareza em relação à matéria que se discute na esfera judicial, pois que somente foi juntada aos autos cópia da decisão preliminar, que é dessa liminar no mandado de segurança. Não tem cópia da petição inicial para a gente ver exatamente o que está sendo discutido pelo contribuinte. Eu não sei o que os demais conselheiros acham, mas eu, a princípio, sugeri aqui uma diligência para a gente obter cópia desses autos judiciais para a gente ver exatamente o que estava sendo discutido ali. No entanto, realmente parece que só há discussão de suspensão de exigibilidade e não adentra no mérito. E é por isso que eu segui aqui no voto, e caso os conselheiros entendam que a gente pode ultrapassar essa questão de concomitância, a gente pode prosseguir nas preliminares e no mérito do caso. Fernando, eu não sei o que você acha aqui. Vamos discutir. Podemos seguir em frente? Eu queria falar talvez um prejudicial aí, eu não sei se aplica, assim, porque quando eu vi o relatório da Bianca, o início do voto, ela fala de crédito decorrente de pagamento indevido ao maior nos meses tais a tais, no valor total de 1.078.000. Ou seja, seria acima do limite de alçada do que a gente pode julgar aqui.
e eu abri o processo e vi que lá que não é processo, ele fala num valor de 356 mil, o valor original que está registrado no processo. Só que esse valor de 356 mil equivale só à primeira decomp que está listada aqui. E aí eu acho que eles colocaram uma decomp inicial, e aí depois eles juntaram vários decomps no processo. Eu olhei o índice do processo, ele tem termo de apensação de processo principal, tem pelo menos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 processos que ele junta, estão apensados. Então eu entendo que a gente estaria julgando o conjunto das decomps que, somando, dá acima do limite de alçada que a gente poderia votar na sessão virtual. E quando eu vi o volume 1 do processo, ele coloca as várias capas. Se você for ver a folha 1, lá a folha 1, aí vem uma capa de processo, deixa eu visualizar aqui que eu tinha girado. Aí ele sai juntando várias capas de processo, e na folha 12 ele mostra uma lista com as várias decomps, que eu acho que são aquelas que totalizam mais de 1 milhão, dá 1.078.000. E aí tem uma lista de decomps que eu acho que a gente teria que somar, porque quando não consta no processo, ou nesse caso do termo de apensação, acho que não foi atualizado o valor original, talvez fosse o caso de não poder ser julgado. Resta minha dúvida aí. Presidente, Eu fiquei em dúvida em relação... Opa, desculpa, Roberto. o que eu ia dizer é o seguinte, é que se você tem uma decomp inicial e outras decomps, digamos, subsequentes, na maioria dos casos, ou em quase todos os casos, as decomps seguintes se reportam ao mesmo crédito, digamos, ao mesmo saldo negativo, ao mesmo pagamento indevido, que vai sendo utilizado para compensar vários débitos em várias decomps. Então, se for isso, não teria problema. O valor inicial, o valor do crédito seria 356 mil. Uma parte é compensada num processo, numa decomp, outra em outra decomp. Então, é exatamente isso que eu ia comentar, Roberto. É porque, apesar do crédito total, são vários processinhos que foram sendo anexados e analisados nesse processo, mas os valores individuais desses processos, eles não superam 1 milhão. Então, por conta disso, apesar da gente estar julgando, né, como você mencionou, um total, é derivado de vários processos que analisam várias decomps, e por isso eles foram juntados, porque eles tratam da mesma matéria. Então, apesar de ter visto esse valor acima de 1 milhão, como o valor originário desse processo é só esse, eu confesso que eu segui em frente com o julgamento, mas claro que se achar que deve retirar de pauta... Esse 1 milhão aí é a soma dos créditos que são informados nas diversas decomps, não é? Isso. Só que aí nós estaríamos fazendo somando os mesmos valores. Somando o mesmo direito de crédito pleiteado várias vezes, né? Bom, isso é uma hipótese, aí tem que verificar o que acontece efetivamente no processo. Você começou estava pelo 173 ou pelo 153? 173. Tá. Aonde que está 1 milhão aqui? Deixa eu ver. Logo no início do meu voto, Fernando, nos fatos ali, tem assim, fatos. Aí eu descrevo o assunto principal e aí eu falo. E aí tem uma tabelinha embaixo. Entendi. Tem uma tabelinha embaixo onde eu falo ali dos valores. Uhum. Certo. O que eu estou vendo aqui é porque é pagamento indevido a maior. E aí, na verdade, cada decomp equivale a um mês, mais ou menos. Eu analisei aqui umas duas. Então, tem uma decomp do mês de RPJ do mês de dezembro, 300 mil. Aí, RPJ do mês de novembro, 200 mil. Cada pagamento, cada DAF, uma decomp diferente, juntados no mesmo processo. Logo abaixo dessa tabelinha, Fernando, eu coloquei ali que tem que se esclarecer que ele foi gerado, né, um processo eletrônico, foi gerado eletronicamente a partir de uma decomp
mas como tinham créditos referentes a esse mesmo, foram juntados por anexação um monte de processos dessas demais decomps. Uhum. Não, o que eu estranho é o seguinte, o crédito original é o primeiro que está lá em cima, nessa tabelinha, 356. Aí quando eu começo a olhar os débitos, é que eu fico com dúvida se depois não tem outro crédito envolvido, porque, a não ser que o contribuinte tenha cometido um erro muito grande, praticamente naquela primeira ali, já utilizaria quase todo o crédito, né? Não, na verdade, se você pela somar os 237 por 118 e os quebrados ali, vai dar exatamente 356. Então, depois não faria sentido, se for o mesmo crédito, o contribuinte continuar utilizando esses valores. Não sei se me fiz entender. Parece que todo o crédito do primeiro seria utilizado naquela primeira compensação. Não, sim, o crédito de agosto é utilizado, pela tabelinha dá para ver, em outubro e novembro. Aí o crédito de setembro é utilizado no ano seguinte. Aí o crédito de outubro, então, ele vai... Mas se cada um desses... Mas então, são várias estimativas, né? São várias estimativas. Aí se cada estimativa for o valor que está ali, e a gente vai julgar junto aqui, não pode julgar. Que aí passaria de 1 milhão. Só uma observação. O que é engraçado é o seguinte, vamos supor que Bianca tivesse recebido o primeiro processo do Banco do Estado de Sergipe e que os outros fossem paradigmas. Teoricamente, a gente julgaria tipo o processo... Isso, exatamente. É tipo isso, não. É exatamente isso. Se tivesse sido distribuído o primeiro de 356 mil, que ele considera o principal ali, e aí Bianca estivesse julgando aquele ali e todos os outros fossem paradigmas, a gente não estaria nessa discussão que eu levantei. Só que juntaram os processos e ele vai ser julgado de maneira única. E aí o valor do processo principal é o valor do processo principal mais os apensados, que é 1.078.000. Exatamente. É assim que eu pensei, né? Como são muitos processos anexados, é como se fosse um repetitivo. Eu só fui olhar porque se Bianca não tivesse colocado ali no relatório, o crédito totaliza 1 milhão, que na verdade não é o mesmo crédito somado várias vezes. São créditos de estimativa de meses diferentes. Isso. Você somando mês a mês, se ele tivesse mandado, vamos supor, uma decomp e tivesse listado em uma decomp todos os pagamentos, a gente não estaria julgando, porque daria acima de 1 milhão. Infelizmente, aí não se ele tivesse colocado em processos distintos e a gente estivesse julgando o primeiro como paradigma, a gente estaria julgando, ou se tivesse sido distribuído para conselheiros distintos, cada um pedacinho, a gente estaria analisando. Eu só estou colocando a dúvida porque pode ser um impeditivo para o julgamento, né? Enfim, ou não. Presidente, eu acho que essa dúvida é procedente. Eu acho que essa dúvida é procedente. E como são várias estimativas mês a mês, é possível que no fundo que esse contribuinte esteja pleiteando seja o saldo negativo do período e não as estimativas. Então ele foi pedindo mês a mês, possivelmente totalizando o valor, que seria saldo negativo que ele... Eu estou desconfiado que fizeram aqui o que a gente tem determinado para fazer. Exatamente. Pegaram vários pedidos de estimativa que ele fez como sendo de pagamentos indevidos mês a mês, juntaram num processo só e estão analisando como saldo negativo. Mas aí esbarra na portaria, né, Fernando? Aí esbarra, não, e aí esbarra corretamente, porque uma coisa é se ele tivesse 10 pedidos de pagamento indevido de estimativa. Em tese, deveriam ser 10 processos separados, podia ser um paradigma e um repetitivo. Agora, se na verdade não são 10 pagamentos que ele está pedindo, e sim o saldo negativo do ano que aquilo que foi solicitado, e lá por bem, o pessoal já percebeu
e mandou um nick, lembra o que a gente faz aqui? Quando o cara pede errado? Quando ele vem e pede todas as estimativas, aí a gente fala, e a estimativa não está pago equivocadamente, a gente aplica a súmula. Não, às vezes a gente até diz o seguinte, não, nesse caso, a estimativa não está errada. Mas ele pediu como se a estimativa tivesse errado, porque no final do ano ele fechou com prejuízo. Aí a gente fala, olha, dá provimento parcial, volta para a unidade para analisar todos juntos como se fosse o saldo negativo do ano. Que é o que o Roberto é vencido, inclusive, né, conselheiro Roberto? Então, Bianca, é mais um processo que você não vão poder... Seu mais que não dois, poder né? julgar. 2. Bianca, eu peço desculpa, entendeu? Não, claro. Mas, assim, eu peço desculpa, conselheira, mas, assim, não... Pelo contrário. Se você não falar isso, por isso é nulo o julgamento. Exatamente. Deixa eu só me certificar que o 153 também tem valor acima, porque eu não lembro agora. Se esse for RPJ e outro for contribuição, provavelmente de contribuição a gente consegue julgar, porque provavelmente, até porque aqui é 1.078.000. Como a contribuição é sempre inferior ao valor do IRPJ, pode ser que o valor fique dentro lá do limite. Não, e aí também é o seguinte, se a gente conseguir, maravilha. Porque se demorar muito e vier a decisão, se for a mesma unidade de segurança, a mesma ação, é outra ação lá? Na verdade, é IRPJ também, só que é outro ano calendário. E também ultrapassa. Também ultrapassa, 2.127.000. Eu estava olhando aqui, inclusive, os DARFs, são vários pedidos mesmo, sabe? Fez vários pedidos de estimativa. Eu até estou curioso o que a DRJ decidiu. Se ela analisou como os pedidos de... A DRJ foi no sentido de que as estimativas pagas não constituem débito tributário. Então, ela julgou improcedente a manifestação de conformidade aplicando a IN. 600. Tá. Não, olha, de qualquer jeito, vamos supor, se não tiver concomitância, ou, né, qualquer coisa aqui que a gente está vendo, parece que seria o caso de mandar voltar. Mesmo eles não analisando como saldo negativo. Porque como juntar tudo num processo só, acaba que a gente tem o crédito num processo só, né? Somado em todos esses pedidos. Então, eu acho que não dá. Acho que eu vou retirar de pauta nos mesmos termos daquele outro, tá? Acho que é melhor. Tá bom. Certo, pessoal? A orientação nossa até é o seguinte, se houver muita dúvida, tira. Porque a gente pode ser conservador e talvez pudesse julgar o processo aqui, mas a gente vai deixar para a sessão presencial. Se a gente julgar aqui um processo que não poderia ser julgado, ele pode ser anulado a qualquer momento. Porque esse rito que a gente está utilizando, o regimento trava ali no valor de 1 milhão. Okay. Então, eu vou retirar os 153 de pauta e os 173 de pauta para que eles sejam julgados depois em sessão presencial. Tudo bem? Tá. Então, 153... Vou até retirar aqui da pasta. Certo. Então, vamos adiante. O próximo é 154, relatoria do conselheiro Ricardo, recorrente World Assistência e Serviços Limitados. Presidente, só um minuto, eu estava olhando outro processo aí, realmente ele está muito confuso, deixa eu abrir aqui meu arquivo aqui. Vocês já abriram aí, 154, me parece que também é bem simples, tá ok? É um auto de fração de omissão de receita, saldo credor de caixa. Vou fazer tempo que eu não vi um auto de fração desse.
E na defesa dele, ele também ele alega decadência e alega que meros erros e apropriações contábeis que tinham sido devidamente corrigidos, que, a meu ver, não consegue comprovar, tá certo? Então, não me parece que trouxe argumentos consistentes, mas eu vou pedir licença aos senhores e vou passar logo para o voto, tá bom? Bom, iniciando pelo prejudicial de decadência. A defesa alega que o lançamento desconsiderou a decadência dos valores lançados como multa isolada para os períodos de apuração até julho de 2002, com a ciência dos autos ocorreu em 8 de agosto de 2006. Nesse sentido, faz referência ao artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Sobre o assunto, cabe esclarecer que as multas isoladas, no caso, por falta de recolhimento de estimativa, aqui só explicado o que foi que ele fez. Ele, omissão de receita, saldo credor de caixa, então ele reapurou as estimativas não recolhidas, lançou a multa e lançou o imposto anual. Certo? Então ele está alegando a decadência das multas. No caso, por falta de recolhimento de estimativa, não se aplica a regra prevista no artigo 150, parágrafo 4 do CTN, que trata do lançamento por homologação. O artigo 149.6 do CTN estabelece que o lançamento é efetuado que é visto por ofício quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária, ok? Desta forma, a regra geral a ser observada para a contagem do prazo decadencial é a prevista no inciso 1 do artigo 173, que dispõe que o direito de a fazenda pública constitui o crédito tributário 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte. Esse entendimento já foi, inclusive, simulado pelo CAF, que aqui é a súmula 104. Lançamento de... Como? Não, desculpa. 104. Lançamento de multa isolada por falta insuficiente de recolhimento de estimativa do RPJ da contribuição submete-se ao prazo decadencial previsto no artigo 173, inciso 1. Com efeito, no caso em análise, o primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado, corresponde a 1º de janeiro de 2003, findando-se o prazo decadencial em 1º de janeiro de 2008. Considerando-se que o contribuinte foi certificado o lançamento em 8 de agosto de 2006, resta evidente que não havia decorrido o prazo quinquenal quando a formalização da exigência. Aliás, mesmo que se considerasse a regra prevista no artigo 150, parágrafo 4, ainda não teria ocorrido a decadência, pois o prazo quinquenal, tendo como referência a data de 31 de julho de 2002, somente se consumou em 31 de julho de 2007. Rejeita-se, pois, a prejudicial de decadência. Então, os dois motivos, mesmo que eu considerasse a data do fato gerador, ainda não estavam decaídos, tá certo? E, no caso, não seria esse, seria a regra que já está simulado no primeiro dia do exercício seguinte. Bom, sobre o item 1 da autuação. Conforme consta na descrição dos fatos em enquadramento legal, foi autorada a omissão de receita caracterizada pelo saldo credor de caixa. O saldo credor de caixa é o método mais tradicional de apuração de omissão de receita. Ao reconstituir a conta caixa, o agente do fisco verifica que houve saldo credor. Em tese, o contribuinte pagou o que não tinha. É uma prova por presunção e encontra-se positivada no artigo 12, parágrafo 2º do DL 1598. O dispositivo em referência, no que se refere ao saldo credor de caixa, não está dirigido simplesmente ao caso do contribuinte descuidado, que registra saldo credor em sua contabilidade, o que corriqueiramente se convencionou se chamar de infratura exposta. Mas também a situação em que o saldo se manifesta quando se promove a recomposição da conta caixa mediante a adoção de critério técnico consistente, observados os princípios contábeis geralmente aceitos, considerados todos os assentamentos nas respectivas datas das operações. O efeito prático da presunção legal inverteu o ônus da prova, né? Acho que isso aqui eu já li em outros votos. No presente caso, a fiscalização intimou a interessada a apresentar composição e comprovação através de documentação hábil e idônea da movimentação diária da conta caixa, código contábil e tal. Após analisar a documentação apresentada, foi constatado o saldo credor. Ao ser intimada a justificar essa ocorrência,
o contribuinte informou que o fato teve origem na efetivação de lançamentos indevidos na conta supramencionada e que estaria providenciando a regularização. Na peça recursal, a defesa alega que a pretensão fiscal esbarra em meros erros de apropriações contábeis, devidamente corrigidos, conforme comprovariam os documentos anexos, tendo sido devidamente regularizados os lançamentos indevidos. No entanto, não se preocupou em indicar quais seriam os erros nas apropriações contábeis, nem anexou aos autos documentos que comprovassem tal assertiva. O que, na verdade, ele trouxe foi uma cópia do LARU e da DIPJ. Isso não dá para ver no LARU e na DIPJ. Isso teria que apontar na contabilidade, né, por razão, principalmente. O ônus da prova nesta situação, conforme já ressaltado, é do contribuinte, né, por se tratar de uma presunção legal. Portanto, dada a ausência de provas que infirme a presunção de omissão de receitas, deve-se manter a tributação. Só lembrando aqui que ele tinha sido intimado já na ação fiscal, né, ele não apresentou nada, e a defesa nesse ponto é genérica. Né, ele disse que tinha providenciado as correções, ele não indica que incorreções seriam essas, na conta caixa, e trouxe cópia do LALU e da DIPJ, que também não dá para você identificar isso. Quanto aos julgados administrativos citados, além de não vincular a instância julgadora, não se enquadram com a situação em análise. Sobre a possibilidade do lançamento relativo à multa isolada. A recorrente defende a tese de que, ultrapassado o ano calendário, a penalidade isolada deve ser limitada ao imposto devido anual, caso não recolhidas estimativas ou recolhidas a menor. O lançamento da multa isolada teve como suplantâneo legal o artigo 44.2 da linha B da 9.430, com a redação dada pelo artigo 18 da medida provisória número 306/2006. No entanto, a referida medida provisória perdeu a eficácia em decorrência do decurso do prazo, conforme consta no ato do presidente da mesa do Congresso Nacional. Desta forma, a data do lançamento voltou a viger a redação original do artigo 44 da 9.430. Para esta situação específica, fatos geradores pretéritos ao ano de 2007, estou pacificado o entendimento sobre a impossibilidade de cobrança da multa. A matéria, inclusive, foi simulada nos seguintes termos. Havia multa isolada por falta de recolhimento estimativa lançada, tal, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício. Considerando-se que é dever dos conselheiros observarem as súmulas editadas por este órgão, sob pena de perda de mandato, é de se considerar imprecedente o lançamento da multa de ofício isolada de que trata o presente processo. De todo exposto, encaminho meu voto no sentido de rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito da provimento parcial ao recurso, para considerar indevida a cobrança da multa de ofício isolada nos termos da súmula CAF 105. É o meu voto. Ok, conselheiro Ricardo, muito obrigado. Debates, dúvidas, senhores? Não. Não? Acompanho o relator, inclusive, no que tange a multa isolada. Ainda bem, né, Roberto? A multa isolada não tem discussão, porque é anterior a então não vai ter discussão. Conselheiro Dornelas aí, que só dá para ver a ponta do Dornelas ali. Acompanha o relator. Ah, olha só. Tá certo. Conselheiro Eu Rogério. estava aqui vendo o processo aqui Brincando. e não estava vendo o vídeo. Acompanhe o relator, presidente. Ok, obrigado. Conselheiro Lucas. Giovana, né? Acompanha o relator. Conselheiro Lucas. Acompanhe o relator, presidente. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Portanto, por unanimidade de votos, estamos rejeitando aí a preliminar de decadência e, no mérito, dando provimento parcial ao recurso para considerar indevida a cobrança de multa isolada, né? Nós temos a súmula CARF número 105, processo julgado. Conselheiro Rogério, podemos fazer os próximos aqui? Podemos, presidente. Então, itens, eu não sei se eles podem ser julgados juntos, então itens 155 e 156, recorrente é OUP
Oxford University Press do Brasil, Publicações Limitada. Se for possível relatar em conjunto, tudo bem, senão a gente julga separado, tá, Rogério? Tem 155, 156, está com a palavra. Tá. Bom, prezados conselheiros, o item 155, ele não pode ser julgado com o 156, mas ele pode ser julgado com o 189, que está na pauta para o dia de hoje à tarde. Então, 155 e 189, vamos lá. Exato. Trata-se da discussão de compensação de crédito de CSL em ambos os processos. O que muda é somente o período de compensação. O crédito é o mesmo de CSL, como eu disse. Nesse item 155, o valor envolvido é de R$ 115.588,10, e no item 189, ele é de R$ 84.382,02. Só para descrever aqui a infração e o motivo da glosa de ambos os processos, trata-se de crédito de 2002, que foi totalmente homologado pela DRJ. Entretanto, a Receita Federal do Brasil enviou carta cobrança, pois o crédito foi insuficiente, pelo fato de que a empresa ela transmitiu o PERDCOMP em atraso, e a Receita, portanto, ela incluiu multa e juros, né? Então, o PERDCOMP foi em atraso e foi, então, devido multa e juros em ambos os processos, tá? O que muda somente é que nesse item 155 o crédito é do ano de 2002 e no item 189 o crédito é do ano de 2003. Mas as infrações são idênticas. Eu estou negando o provimento ao recurso voluntário em ambos os processos. Analisei e justifico o voto. A empresa ela quitou o débito da carta cobrança e pede restituição, alegando que deve ser mantida a decisão da DRJ que homologou as compensações. Eu verifiquei que as PERDCOMPs foram transmitidas em novembro de 2004 e os débitos são de 2003 nesse item 155 e no item 189 os débitos são de janeiro a março de 2004. Mas em ambos os processos é necessário a cobrança dos encargos, né, de mora, juros e multa de mora, pelo fato de que a PERDCOMP foi entregue em atraso. Então, assiste razão a Receita Federal do Brasil na inclusão de juros e multa de mora. Essa é a síntese do meu voto para ambos os casos. Certo. Sérgio, deixa eu fazer algumas considerações antes da gente ir adiante aqui. Eu não sei se a gente pode ir até esse ponto. Eu estou com uma dúvida aqui, ó. Vamos lá. Contribuinte, independentemente da cobrança da multa de mora, né, a gente sabe que é uma matéria bem controvertida, a questão se incide a multa moratória na declaração de compensação, né, quando o contribuinte está espontâneo, tem essa discussão, mas antes disso, a DRJ não homologou a compensação, ou homologou. O que ele pediu de direito de crédito, ela reconheceu, na hora que a unidade foi cumprir, incidiu a multa de mora. Então, digamos que o contribuinte, acho, nesse caso, que o contribuinte teria direito de entrar com recurso, enfim, poderia discutir isso aqui com a gente, ou iniciar uma nova lide, mas a pergunta é a seguinte, ele pagou. Ele foi e pagou aquela carta cobrança que dizia respeito justamente a essa multa aí, né, digamos, a cobrança da multa moratória em razão a se estava ou não espontâneo. Ele pagou. E pelo que consta aqui, ele transmitiu uma PERDCOMP, não foi isso? Foi.
Se ele transmitiu uma Perdecomp, achando que ele pagou indevidamente aquilo, ele não tem que discutir nesse processo. Aliás, se ele transmitir um Perdecomp, isso vai ter um tratamento eletrônico adequado e vai gerar um novo litígio. Não nesse aqui. Vocês entenderam? Porque agora ele entrou com recurso voluntário, dizendo assim, eu quero a restituição, eu já fiz um pedido, eu quero a restituição, porque não devia ter multa moratória naquilo ali. A partir do momento que ele pagou, esse nosso processo é perda de objeto total. Não tem, aqui, o litígio desse processo não tem. E se ele transmitiu o Perdecomp, que vai, hoje só pode ser eletrônico isso aí, vai ter o rito lá naquele processo. Provavelmente a Receita vai não reconhecer o direito creditório dele, ele vai entrar com a manifestação de conformidade e sair o rito para ver se ele tem direito à restituição daquela multa moratória. Quer dizer, não vai ser multa moratória, na verdade deve ser aquela imputação proporcional que eles fizeram, mas enfim, ele vai discutir se cabia essa imputação ou não no novo pedido de restituição que ele fez. Creio que nesse nosso processo não faria muito sentido. A gente está reiniciando uma lide que não era do processo, que ele já pagou e já fez um pedido de restituição que tem que seguir o rito normal, que é passar lá pela unidade de origem. Seria não conhecimento do recurso? Me parece. Só uma questão de ordem aqui. Ele ganhou na DRJ, foi uma manifestação de conformidade procedente. Aí, quando aí teve um despacho lá, o encontro quando eles foram realizar o acordo na DRF, aí que mandaram a cobrança, ele entrou com recurso voluntário, ou ele entrou já com recurso voluntário? Não, ele pagou. Quando ele recebeu, o que acontece? Quando ele recebeu a ciência da decisão da DRJ, a unidade fez, você ganhou, você teve o seu direito creditório totalmente reconhecido. Agora eu fui fazer a compensação, essa compensação foi transmitida em atraso. Né? O tributo já estava vencido, tinha multa de mora, então eles fizeram aquela imputação proporcional. Como ele recebeu a cobrança junto com a ciência, ele entrou com recurso voluntário. Aí ele diz, olha, eu fiz um pedido, eu paguei. Ele recebeu a carta cobrança e pagou. Pagou, aí transmitiu uma Perdecomp e quer discutir se aquele pagamento que ele fez está indevido ou não nesse processo nosso. Acho que não. Concordo com você plenamente. Não tem dúvida, né? Está recorrendo. Não conhece o recurso. Porque não tem, ele podia até entrar com nova manifestação de conformidade de cota, né? Mas contra um acordo que deu razão a ele. Eu acho que se ele entrasse com a manifestação de inconformidade, também ele não ia ter sucesso, sabe por quê? Porque ele pagou. A partir do momento que ele pagou... A RJ não aceita, já, eu acho que vai ser quando ele pagou e transmitiu uma nova Perdecomp, toda essa discussão vai se dar naquela Perdecomp que ele fez nova lá. Ali é que vai ter um despacho, e aí ele vai seguir ali a discussão se ele pede de volta esse dinheiro ou não, porque a partir do momento que ele pagou aqui, acabou também o problema, né? Eu tive um caso similar alguns meses atrás, não sei se vocês lembram, que era justamente isso. Ele apresentou a manifestação de inconformidade contra os cálculos, e aí subiu para a gente como se recurso voluntário fosse, porque o sistema subiu, mas era uma manifestação, e a gente também não conheceu naquela oportunidade. Eu não sei o que os senhores acham, o que o Rogério acha também, mas me pareceu nesse nosso caso aqui, até que a gente podia não conhecer do recurso, perda de objeto e tal, e deixar claro que se procedente o que ele disse, que ele transmitiu um Perdecomp, essa discussão vai se dar no âmbito daquela Perdecomp que ele fez nova pedindo restituição. Eu concordo, porque uma vez que a empresa ela quitou o débito da carta cobrança e pediu restituição, alegando que deveria ser mantida a decisão da RJ que homologa as compensações, essa Perdecomp transmitida em atraso, ela foi uma consequência, né? O sistema gerou esses encargos moratórios, né? Os valores exigidos, né? Consumidos, na verdade, da Perdecomp em atraso já foram pagos.
Se foram Isso. pagos, perde objeto. E ele mesmo diz que pediu restituição, essa restituição tem que ser analisada no pedido dele lá, né, seguindo o rito normal. O que Rogério? vocês acham? Eu concordo. Pronto. Ok. Eu também concordo com esse entendimento, com essa solução. Então, alguma divergência, então, até o conselheiro também reformando o voto, e não conhecer o recurso por perda de objeto? Não? Então, só deixar registrado, tá, Rogério, para no seu voto você só fazer menção que, como ele alega que ele fez um novo pedido, uma transmissão de PER, né, solicitando a restituição, que essa discussão vai se dar no âmbito daquele procedimento lá. O Se já não, e qual se já não ocorreu, né, pessoal? Se já não ocorreu, porque pode ser que nesse meio tempo aquele pedido de restituição dele esteja sendo processado, né? Ou já tenha sido processado. É o 156... Não, é o 155 e o 189. E o 189. Tá, isso. Okay. Ambos têm situações fáticas semelhantes. Não iguais, porque o crédito muda o ano, mas a situação fática é a mesma. Então, vamos lá, 155 e 189 julgados. Por unanimidade de votos, não conhecido o recurso por perda de objeto. Podemos ir para o 156 agora, Rogério? Podemos. Vamos lá. Então, o item 156, o mesmo recorrente ao UP Oxford University Press do Brasil, Publicações Limitada. A palavra ao conselheiro relator, conselheiro Rogério. Nesse caso, presidente, trata-se de compensação de crédito de CSLL. O valor é envolvido de R$ 13.605,27. Foi feito um PER de comp com crédito de saldo negativo de CSL relativo ao ano calendário de 2000. Tá? Então, é um crédito de saldo negativo de CSL. O motivo da glosa foi que na compensação da base de cálculo da CSL, a empresa excluiu o montante de 142 mil a título de R-fonte contabilizado extemporaneamente, tá? Seriam de 1998 e 1999. Então, ela excluiu da base o montante de 142 relativo a um IR-fonte que foi contabilizado extemporaneamente, tá? Isso, então, na composição da base de cálculo da CSL. A DRJ, ela não aceitou a compensação, alegando que não se poderia compensar, ou compensar ou contabilizar créditos extemporâneos, e o correto seria retificar a DPJ dos anos anteriores, bem como que o LALUR não bate com a DPJ. Isso foi o que a DRJ disse. O contribuinte, ele alega que a receita que gerou o IR-fonte era um IR-fonte de swap, tá? Ela foi contabilizada e tributada nos anos de 1998 e 1999, e que o IR-fonte foi contabilizado como débito de IR a recuperar e crédito de receita financeira em 2000, e por isso ele efetuou a exclusão em 2000. Então ele diz que esse IR-fonte é de swap, que a receita do swap foi tributada em 1998 e 1999, e que o IR-fonte foi contabilizado como débito de IR a recuperar e crédito de receita financeira em 2000, e, portanto, seria justificável a exclusão no ano de 2000. Eu estou, aí já indo para o meu voto, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Em relação ao primeiro argumento da DRJ, eu acho que não deve prevalecer o argumento da DRJ no sentido de que a empresa não prevalece, né, o argumento, porque eu entendo que a empresa poderia contabilizar o IR-fonte extemporaneamente,
desde que não prejudicasse os cofres públicos, né, pela questão da verdade material. Porém, o crédito, para mim, não foi totalmente comprovado, já que a receita do swap, ela não foi comprovada a contabilização e a tributação em anos anteriores. Eu teria que ter a evidência da prova da contabilização da receita financeira do swap e o contribuinte não o fez, né? Então, por conta disso, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário. Debate, senhores, dúvidas? Quer dizer, a princípio, essa questão do fonte, né, a gente sempre, como condição para compor lá o saldo negativo, a gente sempre coloca que ele tem que ter a comprovação de que ele foi oferecido à tributação, né? Então, independente da questão da contabilização extemporânea ou não, pelo que o conselheiro Rogério está falando, o contribuinte não comprovou que houve o oferecimento à tributação da receita correspondente àquele fonte, deixando de lado a questão, digamos, da contabilização extemporânea. Então, eu acho que isso já seria argumento suficiente para negar provimento ao recurso para não reconhecer o fonte. Não sei se... enfim. Até citar a súmula CARF 80, né? Seria interessante citar a súmula. Lembram lá, né? Na apuração de RPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do IR-fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes à base de cálculo do imposto. Aí é bom Qual é o número da súmula CARF, por favor? 80. Isso aí até em termos, quando você entrar com recurso especial, até facilita quem for analisar, já olha lá na ementa, que é uma matéria de súmula. Eu já coloco na ementa. Senhores, alguma divergência em relação ao voto do conselheiro Rogério? Me parece que o contribuinte não trouxe provas, né? Mesmo, e esse é um assunto que já estava... viu, Ricardo? Até para... Não sei se a gente já chegou a julgar algum processo assim, quando você estava. Às vezes, o processo chega aqui no CARF sem que o contribuinte tenha sido em nenhum momento intimado a se manifestar sobre o oferecimento da tributação. Aí, a gente não aplica a súmula direto, caso ele não tenha sido intimado a comprovar. Aí, nesses casos, a gente olha, então vamos converter em diligência, porque até esse momento ninguém discutiu se ele tinha que comprovar isso. A gente baixa em diligência para ele provar que ofereceu a tributação. Então, quando essa discussão já vem vindo e o contribuinte não faz prova, aí a gente aplica a súmula e nega o provimento, né? Perfeito. Obrigado aí pela explicação. Realmente eu não tinha ainda visto essa nuance, não, né? Então, se já tinha sido intimado a comprovar se oferecer a tributação, a súmula direta, se não, diligência. Para não pegar de surpresa ele, porque às vezes ficava, comprovou o fonte ou não? Comprovou. Aí ele comprova o fonte e você fala, mas você não provou que ofereceu a tributação. Ele fala, mas ninguém me perguntou, né? Certo. Senhores, alguma divergência, então, em relação ao item 156? Não tem preliminar, não, né? Então é só negar provimento ao recurso, né, Rogério? É isso mesmo. Alguma divergência? Não, então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Conselheiro Rogério, temos ainda os 157 e 158. O recorrente é Polibutenos S.A. Indústrias Químicas. Se eles puderem ser julgados juntos, caso contrário, você... Esses dois itens, presidente, eles podem ser julgados em conjunto. Tá? Ótimo. A matéria fática é a mesma. Né? Essa empresa, Polibuteno S.A., a peça, os recursos são assinados, é uma empresa que deve pertencer ao grupo Braskem. Aqui a gente vai discutir compensação de crédito de RPJ, tá?
Então, o crédito de RPJ do mês de novembro de 2008, gerado por IR-Fonte, onde a DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, pois a DCTF e a DIPJ retificadora, que demonstravam o crédito, foram transmitidas após o despacho decisório, matéria muito conhecida aqui da nossa turma e no âmbito do Conselho. Então, a DRJ julgou improcedente a manifestação de conformidade, pois a DCTF e a DIPJ retificadora, que demonstrava o crédito, foram transmitidas após o despacho decisório. E o crédito também foi informado no saldo negativo de RPJ do ano de 2008. O recurso voluntário salienta que o crédito não foi informado em duplicidade e que, pelo princípio da verdade material, o crédito deve ser reconhecido, pois foram apresentados os informes de rendimento que comprovam tal crédito. Então, essa é a síntese dos fatos. Indo para o meu voto, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário e esclareço. O ponto da retificação da DIPJ e DCTF, retificadoras, terem sido enviadas após o despacho decisório, pelo princípio da verdade material, inclusive aqui uma posição da nossa turma, eu aceitei o fato da retificação da DIPJ e DCTF terem sido realizadas após o despacho decisório. Já que os informes de rendimento da DIPJ comprovam o crédito. Contudo, na minha opinião, o crédito foi informado em duplicidade, na estimativa mensal e também no saldo negativo de RPJ. Eu olhei a ficha 12 da DIPJ e ela foi preenchida errada, em minha opinião. Na linha 18, deveria ter sido informado o valor do IRPJ devido de dezembro, já que foi feito pelo balancete de suspensão. A recorrente ela deveria ter comprovado o valor que ela informou nessa linha, mas ela não o fez. E ela também não comprovou que não utilizou o saldo negativo. Então, eu analisei aqui as provas dos autos, né, e eu chequei a composição do saldo negativo e eu identifiquei que foi informado em duplicidade, né, na estimativa mensal e também no saldo negativo de RPJ. Lá na ficha 12 foi preenchida errada. Na linha 18, ela deveria ter sido informado o valor de RPJ devido de dezembro, já que foi feito pelo balancete de suspensão. Então, a recorrente, ela deveria ter comprovado o valor que informou nessa linha, mas ela não fez nesses autos, nem mesmo em sede do presente recurso voluntário. Então, pelo fato que ela não demonstrou a prova, e também o fato de que ela não utilizou o saldo negativo, né, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário em ambos os casos, já que a situação fática é a mesma, e fico à disposição dos conselheiros. E, conselheiro Rogério, pelo que eu compreendi, esse seria aquele caso que eu falo que às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, né? O contribuinte fala que pagou uma estimativa indevidamente. Então, até antes da discussão, para a gente saber se ele pagou ou não indevidamente a estimativa, a gente precisa olhar se ele não usou o valor cheio daquela estimativa na composição do saldo negativo. Porque das duas, ou ele vai comprovar que ele pagou uma estimativa errada, vamos supor, eu devia 100 de estimativa e paguei 120. Errado. Não é que eu fiz pelo balancete lá, ou pela Receita Bruta e Acréscimos,
era para eu pagar 100 e paguei 120. Se ele diz que ele pagou indevido e vem pedir os 20 de volta, olha, eu devia só 100 e paguei 120. Na composição do saldo negativo no final do ano, ele só pode usar o 100. Se ele usar o 120, não dá para usar a estimativa cheia no saldo negativo e pedir a restituição dos 20 isoladamente, né? Claro que, pelo que eu entendi que o Rogério está falando, olha, você está pedindo aqui o dinheiro de volta, mas você usou esse DARF para compor o saldo negativo, então isso inviabiliza o seu pedido. É isso, Rogério? É isso. Eu entendo que houve essa duplicidade, vamos chamar assim. E ele não fez prova, né? Certo. Do não uso desse montante do saldo negativo. Aí ele ficou com aquele saldo negativo cheio lá, né? Isso. Dúvidas, senhores, e debates? Não. Ficou clara a situação. Alguma dúvida, então, alguma divergência em negar provimento? E daí são os dois itens a mesma coisa, Rogério? São dois itens semelhantes. A situação fática é a mesma. O outro é outra estimativa em que também ele usou na composição do saldo negativo. É isso? Isso. Certo. Do mesmo ano. Do mesmo ano. Conselheiros, alguma divergência, então, 157 e 158? Não? Então, Não. os dois julgados por unanimidade de votos, negado o provimento ao recurso. Podemos fazer... Um minutinho, eu vou desligar a câmera aqui, mas já volto, pode prosseguir. Tá bom. Conselheiro Rogério, podemos já nos preparando para fazer o 159? Podemos, presidente. Deixa eu ver aqui. Quer esperar um minutinho a Bianca voltar? Vamos guardar um minutinho, né? Pode ser. Já me adiantando sobre o próximo item, do contribuinte que está sob minha relatoria, contribuinte Umuarama, item 160, 161 e 162, nós temos o item 187 na parte da tarde, do mesmo contribuinte. Então, eu peço ao presidente a permissão para julgar os 4. Quando nós chegarmos no item 187 na parte da tarde, nós podemos julgar o 160, 161 e 162 do mesmo contribuinte. Prefere julgar eles depois? Tudo bem. Daí, qualquer coisa, a gente vai seguindo em outros processos aqui. Depois a gente julga esses em conjunto, não tem problema não. Isso, inclusive eu tenho outros processos na parte da tarde que, caso queiram, eu posso adiantar também. Tá certo. Você está fazendo uma revisão, né? Você me comentou, né? Melhor deixar para de tarde, não tem problema. Isso. Pronto, então vamos retomar. Conselheira Bianca já... Tudo em ordem aí, Bianca? Criança em ordem, porque quem está com criança em casa, tudo pode acontecer, né? Não, tá tudo certo, podemos prosseguir, presidente, obrigada. Então tá bom. Vamos lá então, conselheiro Rogério. Iniciando, agora é o item 159. A corrente é Macropampa Distribuidora Limitada. Com a palavra o conselheiro Rogério. Muito bem. Nesse processo, ele tem basicamente duas matérias principais. Uma discussão sobre decadência, tá? Como é um processo bastante antigo, os senhores devem lembrar que antes da Lei Complementar 118, que estabeleceu que o prazo para restituição seria de 5 anos, nós tínhamos aquela tese dos 5 mais 5, né? Dos 10 anos para fins de decadência e prescrição. Aquela tese antiga que foi depois julgada no âmbito dos tribunais judiciais e veio a Lei Complementar 118, né? Então, nós temos aquela discussão em relação à decadência do direito ao indébito, né?
e também discussões aqui em relação aos créditos. Como os processos são muito antigos, a discussão aqui é pedido de restituição para recuperar valores de RPJ, né? O que houve nesse caso? Foram detectados erros na mensuração da base de cálculo e não teriam sido teriam sido efetuadas deduções legais não permitidas. O contribuinte não fez comprovação do direito creditório em termos de prova, passou-se o tempo a uma série de outros processos relacionados, inclusive já julgados pelo próprio CARF, tá? Não só em sede de manifestação de conformidade, mas também em sede de recurso voluntário, processos relacionados, tá? Conexos, não que eles tenham sido juntados, mas eles tiveram decisões em outras turmas, inclusive turmas especiais, pelo montante também ter sido inferior a 1 milhão, eu chequei essas decisões, e os senhores podem ver aí no processo, as decisões convergiram de que não houve a comprovação do direito creditório, tanto nelas como nos presentes autos. Então, eu estou negando o provimento ao recurso voluntário do contribuinte, pelas duas razões. Eu estou negando pela falta de comprovação do direito creditório, né, nesse caso, eu analisei a questão do indébito, e eu também estou afastando o argumento da decadência da utilização da tese dos 5 mais 5 ou 10 anos, já que após a Lei Complementar 118, foi estabelecido o prazo de 5 anos para restituição, e ele se inicia apenas na data da homologação expressa ou tácita, né? Então, há uma série de decisões já do antigo Conselho de Contribuintes, hoje CARF, então estou negando o provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Certo, conselheiro Rogério. Essa tese dos 5 mais 5 tem uma súmula que ela limita a data, né, para aplicação dos 10 anos ou dos 5 anos, né, Roberto? Né? O espalho cisório ocorreu em 2007. Quando foi que ocorreu o pedido, Rogério? O pagamento, né? Hein? Tem que ver a data, né? O pedido de restituição, exatamente. Aí valia os 10 anos aí, esse período aí. O pagamento foi 97. 97. Foi isso, Roberto? 97? Estou vendo aqui pela ementa. Se foi 97, 2007. Mas pelo que eu me recordo, a gente teria que contar de 2007 a 2005, quando veio a Lei Complementar 118. Então, 2007, 8, 9, 10, né? 1997, então, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Foram 8 anos antes da Lei Complementar 118. Então, eu teria somente mais 2 anos após a Lei Complementar 118 para exercer o direito, até 2007. Isso. Quando que ele fez o pedido? Deixa eu checar aqui novamente. Ele está abrangido, Fernando, 10 anos, porque o espalho cisório foi 2007 e o direito, né, creditório em si foi de 97, só aí você vê que já tem 10 anos. Ah, não, porque 94 é 97, né? Mas, enfim, se for parcial, tem que verificar. Foi débitos compensados, né? Julho de 2004. Mas o crédito de onde, o crédito? 2004, 10 anos, 2004, certo? 2004, 10 anos.
Tem súmula sobre isso. Tem período de apuração, pelo menos está ali, 1/8 de 94 a 31/12 de 97, né? Débito compensado é o crédito, né? O crédito... Você me parece aqui, ó, estou vendo assim, a ementa diz que é de agosto de 94 a dezembro de 97. No primeiro parágrafo, consta ali que são declarações de compensação apresentadas entre 16 de agosto de 2004, então aí estaria dentro dos 10 anos, né? Os 10 anos, exatamente. Então o pedido era agosto de 90, o pagamento, enfim, agosto de 94, e ele transmitiu declaração de compensação em agosto de 2004, 10 anos. Uhum. Tá? E 29 de abril de 2005. Então, estaria tudo certo, né? É isso que eu estou falando. Lógico, a não ser que uma parte do crédito de agosto de 2004 ele só tenha pedido em 29 de abril de 94, ele tenha tentado utilizar em abril de 2005, aí teria problema, mas me parece que não. Acho que não é o caso de... e aí é um problema. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Rogério, que eu acabei me perdendo aqui. Uhum. A DRJ entrou no mérito, a DRJ só falou, não, isso aqui tem prescrição, eu não vou olhar nada. A DRJ, ela disse que ela entrou no mérito também. Então, tudo bem. E ela afastou a decadência / prescrição. Ela afastou também, disse que não tem, né? Ela afastou dizendo que não tem. Então eu acho que... desculpe, ela manteve o despacho decisório, afastou os argumentos da manifestação de conformidade para afastar o argumento da decadência. Ela entende que não decaiu. A DRJ afastou a decadência. Isso. Tá certa, a decisão da DRJ tá certa, né? Tá certo. Não, falou decadência e depois disse que eu vou entrar no mérito, não tem provas. Não tem prova. É isso? Isso. Então eu acho que aqui também... Acho que aqui também a gente então deveria ficar só na parte da prova. Porque então você está consumado que não tem decadência, que está nos 10 anos. Só que às vezes a gente está julgando tanto processo, pode dar um nó na cabeça do pessoal. Eu só estou aqui de lançamento, porque tem súmula. Esse aqui não é lançamento, então a fruição do tempo aqui, faz a súmula de decadência, certo? Enquanto lá na decadência o problema era para o fisco, aqui era problema para o contribuinte. Ele tinha que agir dentro daquele prazo elastecido ali de 10 anos e agiu. Então acho que a gente não deveria falar nada. Olha, a DRJ já disse que não é o caso de prescrição, né? Caso que a gente só vai no mérito. No mérito ele não provou. E aí a gente no mérito. Entendi. Porque, na verdade, essa questão da prescrição não é sequer objeto de controvérsia. Já, né? Foi afastado. A gente fica superada, né, essa discussão. Mas é isso mesmo, Rogério? É isso mesmo que ele está falando aí? Está superada a discussão? Não tem discussão sobre decadência, não? Não, é que na realidade, essa matéria que é exclusivamente de direito, ela fica superada pela ausência de prova do crédito. É isso. Porque tem a súmula 91, certo? Certo. Então, antes de 9 de junho de 2005, é 10 anos. Depois 5 anos. Isso, aí eu contava quanto tempo faltava até a lei complementar para continuar, para somar nos 10 anos, né? Mas eu não, não é matéria de não vá por aí, não. Vá pela súmula. É a data de pedido. Mas eu não vou. Mas pela nossa conclusão dos debates, eu não vou entrar nesse mérito da contagem do prazo. Ok.
Mas isso aí não é matéria de ordem pública que a gente teria que debater de qualquer forma? Não, mas eu acho que não. Não. De 2004. Porque é em prejuízo do contribuinte. Não, é porque é DRJ. Ah, entendi, tá. Isso já ultrapassou e deu 10 anos, é isso, Rogério? E analisou o pedido. E ela analisou o mérito, ela analisou a documentação, né? A documentação. Então, pela prova, eu vou entrar no mérito da prova. Eu fiquei, desculpa, eu estava analisando aqui o relatório, eu fiquei com uma dúvida, se alguém puder me esclarecer. O que eu estava vendo aqui é que houve um pedido de restituição em vários processos, aí foi indeferido. Aí ele entrou para a DRJ, aí a DRJ considerou improcedente. Aí o processo foi para o CARF. Eu estou aqui no relatório do conselheiro Rogério. Aí foi para a DRJ. Quando chegou na DRJ, julgou improcedente nesses 4 processos administrativos aí, que não é o número do que a gente está analisando, são outros 4. Aí foi para o CARF. O CARF negou o provimento aos 4 recursos voluntários apresentados pelo contribuinte. Aí o CARF julgou esses 4 processos listados. Quando ele recebeu a decisão nesses 4 processos, em 2007, ele apresentou 2 petições. Uma para o superintendente da 9ª região e uma outra dirigida ao delegado da DRJ, que eu não sei nem se caberia a princípio. Aí dessa que foi dirigida à DRJ, a DRJ se manifestou. E aí, quando a DRJ se manifestou, julgou improcedente a manifestação de inconformidade com essa outra emenda aqui embaixo. E aí, dessa decisão da DRJ, ele apresentou novo recurso voluntário, que é o que a gente está analisando aqui. E porque no mesmo processo, ele passou 2 vezes pela DRJ, uma vez pelo CARF, e a gente está analisando de novo. Desculpa, eu fiquei meio confusa. Se alguém puder me esclarecer isso. Eu acho que há outros processos relacionados que foram ao CARF, que é uma série de processos, né? Eles são muitas PERDCOMP, são 136 PERDCOMP, se não me engano, né? 127. Então, que não foram homologadas pela delegacia de Joaçaba, Santa Catarina. Então, são vários processos administrativos, né? Alguns já foram julgados pelo CARF, mas este nosso, ele não foi julgado pelo CARF, né? Posso falar aqui uma coisa? Assim, pode. Já é outra dúvida também que eu tenho aqui. Aquela questionamento que eu fiz e eu acho que está contraditório, Rogério, com o que está aqui no seu relatório. A delegacia da Receita Federal, finalzinho do relatório. Então, está em discussão se é decadência. Então, não houve... Porque se tiver em discussão de decadência, a gente aplicar os 10 anos, vai ter que ter o retorno dos autos para que ele analise o mérito. Então, ele diz aqui, ó, no relatório, a Delegacia da Receita de Florianópolis indeferiu a solicitação aplicando o prazo decadencial de 5 anos, contado da data. Exatamente, era a discussão que existia na época e houve essa súmula do CARF limitando a data de 9 de junho de 2005. Então, se aplica em 10 anos, aí a gente ultrapassa esse óbice para poder retornar ao processo. Eu estou baseando no seu relatório. Sim, a DRJ considerou 5 anos. Se você considera que é 10 anos, a gente não pode entrar no mérito, por supressão de instância. Pela súmula CARF, né? Exatamente. Qual que é o número da súmula? STJ, 91. Eu estou olhando aqui o despacho decisório, que eu acho que é o do processo verdadeiro, né? Da DRF de Joaçaba, está na folha 547. E ela deixa claro, quando inicia o despacho, né?
a fundamentação diz, ó, as declarações de compensação e referência devem ser rejeitadas de plano, uma vez que os créditos vinculados à compensação não foram aceitos, tendo os pedidos de restituição sido indeferidos anteriormente às confecções das mesmas. Aí ele fala, de fato, o contribuinte informou na digital as declarações de compensação que a origem do crédito teria sido informada até aqueles processos, vários processos de 2004, né? No entanto, conforme se observar no despacho decisório, tais créditos foram indeferidos ante a falta de efetiva comprovação da ocorrência de pagamento maior ou indevido. Então, me parece que nesse ele quis utilizar um crédito relacionado a outros processos que já foi indeferido, tá entendendo? E além disso, eles falaram também no prazo prescricional, mas o motivo maior que eles colocam aqui é que ele não podia nem formular esse pedido nesse processo, né? Posso fazer uma observação aqui? Agora eu entendi mais ou menos o que a Giovana comentou. Ele tinha feito pedidos de restituição. Esses processos foram até o CARF, vieram até aqui, ele perdeu. E é mais ou menos naquela história que a gente estava comentando de um processo meu ontem. É o que aconteceu, o contribuinte entregou declarações de compensação, atrelados àquela restituição, que não tinham sido analisados ainda, só tinha sido analisado o pedido de restituição. Aí o que a DRF fez, né, a DRJ que você olha, eles analisaram o seguinte, olha, viram as instruções normativas vigentes e falaram, durante um determinado período, a instrução normativa não considerava isso uma hipótese de considerado não declarado, não, só a partir da IN 460 para frente, que eles trouxeram a hipótese de se eu tentar compensar algo em relação a um crédito que já tenha sido indeferido, vai ser considerado não declarado. Antes disso, a instrução normativa não previa essa hipótese de não declaração. Então, eles separaram em dois blocos. Uns que foram considerados não declarados, que não dá direito ao PAF, portanto, ele entrou com recurso administrativo lá, com base na 9784, e o segundo bloco, que era na vigência da instrução normativa anterior, que não previa hipótese de não declaração, mas sim de não homologação. Aí ele entrou daí a DRJ analisou isso como manifestação de inconformidade. Esse segundo bloco, na verdade, das declarações de compensação mais antigas, na vigência da IN anterior a 460, aqui que eu nem sei... Acho que era IN 21, né? 97, né? 21 de 97, né? Então, foi isso, tá? Foi isso. Então, o direito creditório já não foi reconhecido. Uhum. Né? E aqui, eu tenho uma certa dúvida, por exemplo, assim, parece que as decisões do CARF, quando foram dadas, foram naquele sentido, 5 anos da data do pagamento indevido. Tá? Então, poderia ser que agora esse cenário pudesse mudar, em razão depois da até decisão do STJ em repetitivo, da súmula do CARF. Né? Então, eu acho que seria bom colocar no voto, em que pese, né, originalmente não ter sido analisado o mérito, aqui, mesmo a gente afastando a questão da decadência, o contribuinte não fez prova. Ele não fez prova. Então, independente. Porque isso foi analisado lá no DRJ, né? A DRJ também já olhou, não tem prova, não trouxe prova. Então, acho que o melhor é a gente ir por esse caminho da prova, que é também o que a DRJ fez. Se vocês olharem a decisão da DRJ, ela já não fala mais em prescrição. Embora as primeiras decisões tenham sido feitas assim, como ele tinha outras declarações de compensação, ela já levou em consideração o cenário novo do 5+5 e entrou no mérito, não tem prova. Eu acho que aqui a gente também tem que ir direto no mérito, não tem prova, não homologa a compensação e vai embora. Certo. Sem citar o 5+5 ali, isso já foi superado na DRJ. Tá ótimo. Alguma divergência, senhores, então, nesse aqui é negar provimento, né? Então, ficaria... É negar provimento. O 159 é negar provimento ao recurso.
Certo? Certo. Todo mundo de acordo? Então, De acordo. 159 fica assim. Pessoal, já estamos aí próximo do 12h30. Então, vamos dar por encerrada a sessão das 9 horas e a gente retorna às 14 horas para julgamento dos demais processos na pauta de hoje. Ótimo. Correto? Tudo bem? Então, desejo obrigado, bom presidente. almoço a vocês todos Bom e almoço. solicito ao nosso apoio que interrompa a gravação, por gentileza. Bom almoço, pessoal. Bom almoço. Ô, Rogério. Bom almoço a todos. Ô, Rogério. Bom almoço também.